Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para abordarmos o tema muito pedido a nós, que seria do ateísmo e quais são os seus dissidentes, o seu pensamento, sua doutrina, o comportamento desses grupos ateus e não-ateus e, é claro, como sair dele. E, para isso, como não poderia ser diferente, trouxemos aqui o Rômulo, do canal Ciência e Filosofia, o Luciano Takaki, já conhecido, e, claro, o André Messias, que já podem se apresentar, por favor, e nos introduzir ao tema. Eu começo então? Ok. O meu ateísmo, né? Que Luciano, né? Eu sou um ex-ateu, faz uns 4, 5 anos. E, e eu vim aqui a, abordar o tema do ateísmo, né? Até porque por ser um ex-ateu, e como eu já vi muitos ateus falando, né? Ah, você não foi ateu de verdade, né? E, bem, aqui vamos supor que eu realmente fui. Eu fui, inclusive, até muito militante. Só que, com o tempo, eu percebi a infantilidade dessa, dessa posição. Aí me tornei um ateu mais, por assim dizer, mais na pacífico, né? E numa posição em que resolvi e via que era muito soberbo na minha posição, e eu via também que não estava sendo intelectualmente honesto comigo mesmo, e resolvi estudar um pouco mais, né? Aí teve um episódio da minha vida que me marcou bastante, né? Que foi a morte do meu avô. E quando eu fui ao, e certa vez, quando eu fui ao Brasil, né? Eu estava no Japão, né? Depois fui ao Brasil. E de repente deu a, tive a ideia de visitar o túmulo do meu avô. E quando eu vi aquele túmulo, eu lembro que fiquei perturbado mesmo. E não sabia exatamente o porquê. Mas só sei que depois de um tempo eu comecei a meditar na minha vida, que não estava nem um pouco boa, né? E então pensei assim, eu pensei no seguinte, né? Mas a vida não deve ser só isso. Foi o momento que meu ateísmo já foi abalado. E depois, lembrando que a minha família era católica, e a ideia de querer voltar, né, a conhecer a doutrina católica me atraiu. E não demorou muito, eu acho que 6 meses depois já estava completamente convertido de novo, né? Eu lembro que quando eu era libertário, curioso que o libertarianismo me fez conhecer algo de bom. Eu lembro que o Murray Rothbard, na Ética da Liberdade, mencionou Santo Tomás de Aquino. E eu pensei, eu quero conhecer esse cara melhor, né? E eu lembrei também que Richard Dawkins, entre aspas, muitas aspas mesmo, né, refutou as 5 vias dele. E eu pensei, quer saber? Reestudar, eu vou estudar direto da fonte, né? E aí eu sou isso que eu sou hoje, né? Católico, tomista e convertido, né? Esse é um resumo meio grosseiro da minha conversão, né? Mas passo a palavra para o Rômulo agora. Bom, obrigado. Salve Maria. Meu nome é Rômulo, né? E eu fui criado católico, abandonei o catolicismo quando eu era bem jovem, por volta de uns 12 anos de idade, eu acho que por razões bem estúpidas, provavelmente por uma catequese mal feita. Então eu comecei a ter dúvidas a respeito de milagre, a respeito das histórias bíblicas e abandonei. Não tive ninguém, não sei se eu cheguei a buscar respostas, isso
ou se a minha arrogância foi tão grande que eu já eliminei logo de cara porque não fazia sentido. Aí entrei na universidade, estudando biologia, fiquei cada vez mais ateu, evolucionista ferrenho, seguidor de Richard Dawkins e enfim, mas eu tive a sorte de ter alguns amigos ateus que tinham um interesse bem grande por filosofia, porque naquela época eu não sabia nada de filosofia. Então a gente debatia frequentemente sobre as implicações do nosso ateísmo, né, das premissas ateias. Então, por exemplo, a gente discutia se era possível explicar a moralidade, o comportamento moral do homem com um processo evolutivo, um processo materialista qualquer. E, né, de pouco em pouco tempo, a gente foi percebendo que não dava, né? Então, por exemplo, a gente concluiu que livre-arbítrio era uma ilusão, que a moralidade ela era algo criado pela sociedade, enfim. Fomos chegando a essas conclusões absurdas que, por um tempo, eu aceitei, apesar de que a minha intuição me dizia que aquilo estava errado. Eu sentia que tinha alguma coisa fundamentalmente errada, que não fazia sentido, né? Não preciso nem explicar. O sujeito que geralmente dá uma palestra dizendo que livre-arbítrio não existe, ele escolheu dar a palestra para me encher o saco e falar que livre-arbítrio não existe, né? Se você perguntar para ele se ele quer açúcar no café dele, ele vai escolher, né? Ele não vai fechar os olhos e dizer, o livre-arbítrio não existe, para que me perguntastes isso? Mas enfim. Então eu fui vendo essas incoerências, mas se a premissa levava a essa conclusão, eu aceitava, né? E eu não estava disposto a converter por uma questão de emoção, de é mais confortável a vida religiosa. Então, se o mundo era maluco, eu ia aceitar o mundo maluco se essa fosse a verdade. Então, ao menos enquanto ateu, eu era bem comprometido com a verdade, né? Eu só estava errado a respeito das premissas. Enfim, resumindo uma longa história, eu percebi que eu comecei a ter raiva dos esquerdistas, porque eu morei nos Estados Unidos, vi que o movimento feminista esquerdista estava completamente maluco lá, e virei um anarcocapitalista, porque achei que era um problema político, então achei que virei um direitista, anti-Estado, achando que o esquerdismo era um problema puramente político. Depois eu comecei a perceber que, na verdade, os esquerdistas, eles têm as mesmas premissas que eu tinha, né? E eles estavam simplesmente chegando a conclusões que eu ainda não havia pensado. E aí eu comecei a dar pane, porque eu comecei a perceber que eu tinha que virar um esquerdista. Para ser coerente, eu tinha que aceitar a ideia que culturas eram igualmente boas, ou que, na verdade, nenhuma delas se importava, porque não existe moralmente bom ou ruim, que a infanticídio, o aborto era algo ok, porque não existe indivíduo. Então essas coisas começaram a me acordar para os problemas do ateísmo, né? Depois mudando para a Europa, vendo, né, quanto que tirar o catolicismo dos países leva a completa destruição, né, cultural de um país, vendo a destruição da beleza, né? Você olha para uma catedral gótica e olha para um museu de arte moderna, você vê claramente que alguma coisa aconteceu de errado ali, e de pouco em pouco eu fui percebendo que todos esses problemas, eles tinham uma mesma causa em comum, que era a ausência de Deus, né? E quando eu fui apresentado a Aristóteles e Aquinas, eu percebi que eu podia coerentemente abandonar as premissas ateias, abraçar uma visão de mundo completamente distinta, uma filosofia natural distinta, que se alinhava tanto com a minha experiência, como também, né, com a realidade. E aí foi uma questão rápida de conversão, de um Deus abstrato para catolicismo, foi coisa de meses, né? Então, hoje eu sou católico praticante, já tem 1 ano e meio, mais ou menos. Então é isso aí, resuminho. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Posso colocar a introdução? Pode. Fazer a introdução? Então, antes de mais nada, convém dizer que esse Thread Talk de hoje, ele não é para demonstrar a existência de Deus. E temos 2 Thread Talk gravados, né? Inclusive, eu faço exposição de um deles e o outro é o Thiago que faz exposição, né, sobre as 5 vias. Então, se o ouvinte quiser ouvir sobre a demonstração da existência de Deus, é só ir a um deles. Aqui vamos falar do ateísmo em si, né? Abordar brevemente o que é, né, alguns pensadores ateus, a sua história, que é meio confusa, né? Cheia de
tem vários saltos aí. E as consequências, né, desse pensamento, né, que é uma verdadeira monstruosidade intelectual, né, diga-se de passagem. Enfim, o ateísmo, por assim dizer, como o próprio nome já diz, é a negação da existência de Deus. É uma negação meramente intelectual. Só que, conforme o tempo foi passando, o sentido foi ficando mais amplo, né? E por quê? No seu livro Deus e sua obra, do Antônio Romarim, tem uma seção aqui que, no artigo 3, da primeira parte do primeiro capítulo, né, ele faz a exposição sobre o tema. Ele divide os ateus em duas classes, né, os teóricos e os práticos. Os teóricos subdividem-se em dois grupos, né? Primeiro é o teórico negativo. O teórico negativo é aquele que especulativamente, né, nega a existência de Deus, porém ele fica na dele, por assim dizer. Ele é passivo. Guarda essa descrença para ele e fica nisso. O teórico positivo é o que a gente mais vê na internet, por assim dizer, né? São aqueles que militam mesmo. Ele não se contenta em guardar a descrença para si. Ele quer espalhar para todo mundo. E aqui entra também os ateus mais, mais famosos que conhecemos, né? Nesse grupo temos gente como Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, e outros aí, né? Tem algumas antigos, como Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Freud, etc. Né? Eu conheci também, e o que eu conheço bem também, Ayn Rand, essas aí, né? A outra classe são os ateus práticos. É uma classe curiosa, mas é uma grande maioria. E por que grande maioria? Porque os ateus práticos não precisam necessariamente descrer em Deus. Por quê? Porque eles simplesmente vivem como se Deus não existisse, né? Inclusive temos muito católicos assim, né? Vivendo assim, como se não existisse a doutrina e os mandamentos, né? Mas são pessoas que vivem dessa maneira mesmo. Eles não seguem, não praticam a religião e vivem dessa maneira. E agora resta saber, né, se há alguma razão social, histórica para isso, né? Ah, é muito provável que se deve dentro do contexto atual, né? Depois a gente antes, porque depois vamos falar sobre a história do ateísmo em si, mas dentro do contexto atual mesmo, é muito provavelmente porque somos bombardeados por pseudo-informações e por incentivos para que nos tornemos ateus, né? Inclusive, se você ah, os filmes, as novelas, as músicas, né, as universidades, inclusive, são uma grande militância ateísta lá dentro, né? Muitos professores liberais ou marxistas impondo essa doutrina, principalmente em disciplinas de ciências humanas, filosofia, etc. É, alguém quer fazer um comentário? Não, não. Por mim, pode Pode, prosseguir, pode, Luciano. pode prosseguir. Enfim, ficou claro até aqui, né? É, o ateísmo em si, né, é bom lembrar que
o ser humano, né, sempre vai ter, por causa da mancha do pecado original, né, ele sempre vai ter aquelas pessoas que sempre são do contra. Então, é muito provável que o ateísmo já exista praticamente desde que começaram a surgir as primeiras pessoas que creem em Deus, né. É bem provável que os primeiros ateus tenham saído da descendência de Caim. Então, só que há poucos registros, né, na verdade quase nenhum, de pessoas que eram ateias na antiguidade. O registro mais antigo que eu encontrei é de um filósofo chamado Teodoro, que era chamado de ateu, na Grécia Antiga. Nos Salmos, né, salvo engano, o 14:51, e nesses dois começa com um versículo assim, né, diz o insensato em seu coração, não há Deus. Pressupõe-se então que nesse período em que esse salmo foi escrito, já existia já existia um ateu nessa época, né, pelo menos os ateus práticos, né. Então, não há muito registro de ateus ao longo de todo esse período da antiguidade até o iluminismo. Os primeiros ateus mesmo, de fato, que se declararam ateus, e não só se declararam ateus, como fazer questão de expor isso, esse daí começou com os iluministas mesmo. E o mais antigo que conhecido até pelo que se sabe, curiosamente, foi um padre chamado Jean Michelet. Jean Jean Michelet, ele tem os seus escritos foram editados por Voltaire, né. Inclusive, há uma citação do que muita gente atribui ao Denis Diderot, né, o enciclopedista, ou ao Voltaire, só que na verdade não é nenhum nem de outro, é do Jean Michelet, que é o seguinte, né, que em que é dito assim, que o homem, ele só vai ser livre se o último rei for enforcado com as tripas do último padre. Bom, resta saber se ele ofereceu as próprias tripas para enforcar o rei, né. É, parece que não, né, parece que não. Né, Mas, eu não sei se, você vai mencionar os estoicos depois ou, como é que vai ser? Porque, ainda que tudo bem, ainda que os estoicos não fossem não estivessem gritando a quatro ventos o ateísmo, tinha ali uns elementos, né, Sim, meio ateus, a ideia de que, né, ordem de caos, era uma coisa meio gnóstica ali, né, talvez existisse uma ideia de demiurgo, eu não sei, mas os próprios escritos estoicos, eles têm uma renascença ali por volta do século XVI e influencia bastante os iluministas, né, esse atomismo de Demócritos e as ideias ali de Epicuros, esse pessoal. Então podemos dizer que ali era um preâmbulo de ateísmo, se não presumo que devia existir ateus entre eles, né. Mas as sim, ideias deles eram tão ateias em si mesmos que eram praticamente ateus, né. sim. Acredito que já existiam ateus mesmo, né, só que não eram muito evidentes, né. O único que eu pensei que encontrei é esse Teodoro, mas dado o princípio filosófico que muitos deles tinham, né, como, por exemplo, o Tales de Mileto acreditava que o princípio era água, né, o princípio de tudo era água, né. Aí tem os atomistas, tem os epicuristas, que eram mais hedonistas, né, falam que o Epicuro era ateu, mas eu não acredito que tenha sido, né. E dando um salto, né, um salto gigantesco lá para Índia, temos o budismo, né. O Siddhartha Gautama, ele não falou em ele não lembro dele ter falado que era ateu, atribuem uma citação dele, que ele não acreditava em Deus nenhum, etc e tal, mas não é certeza. Mas o fato é que o budismo,
é uma religião que não é teísta. Ele não. A pessoa que adere a essa religião é opcional se ela quer crer em um Deus ou não. Mas o fato é que é uma religião não teísta e também, mais tarde, séculos mais tarde, quando o budismo chegar no Ocidente, vai também ajudar a formar os ateus. Mas o fato é que muitos filósofos gregos também começaram a fincar, né? Fincar os pauzinhos ali para a construção do ateísmo moderno, né? Principalmente os epicuristas e os atomistas, né? Sim, porque uma coisa que as pessoas têm que entender é que, dependendo das premissas que você tem a respeito do universo, né, sejam elas né, metafísicas, vamos colocar assim, dependendo da sua metafísica, o ateísmo ele vai se seguir quase que necessariamente, né? Então, ainda que o sujeito não tenha partido, vamos supor, que ele não tenha iniciado o trabalho dele filosófico ou científico, quer que seja, com o objetivo de se tornar ateu ou negar a Deus, dependendo da metafísica que ele está abraçando, ele vai se tornar um ateu, né? Então, por isso que eu acho que existe uma consequência lógica entre esse pessoal da Grécia Antiga, né, os atomistas, Demócritos e afins, com, por exemplo, a Revolução Sim. Científica, que foi uma primeira etapa ali para o início do ateísmo militante, né, porque Deus se tornou praticamente uma causa primeira apenas, deixou de estar participante na sustentação do planeta, né, do universo. Houve a negação das causas formal e final, né? Que são bem essenciais para se conhecer a Deus também. Então existe esse fator histórico, né, filosófico, que culminou no iluminismo, né? Então acho que seria até importante discutir, né, como que se Sim. deu essa transição de um mundo de causas finais, um mundo de substâncias, que era o mundo medieval, né, que tinha uma filosofia aristotélica tomista, e mudou-se para essa visão mecanicista de mundo, né, com Descartes, Sim. Newton, e Galileu e afins. E eu acredito que existe uma sequência lógica entre os gregos atomistas, o pessoal da Revolução Científica, que culminou na Revolução Francesa, né, que ali entrou o ateísmo pesado, e hoje em dia nós temos esse pós-modernista aí, que é um ateísmo mais bizarro ainda, que é a consequência lógica, né? Então eu vejo uma linearidade, né? Isso é um ateísmo ainda mais hostil, né, do que antigamente, né? Porque você vê aí que já estão queimando igrejas, etc e tal. Sim. Então, aí nos resta... Pode falar. Sem querer Pode falar, Tomás. interromper, Rômulo, mas eu acho que todos esses tipos de ateístas, no caso, deveriam fazer o que você fez, não é? Conjecturar e levar às últimas consequências tudo que eles professam, porque aparentemente muitos creem, mas imediatamente sem nunca pensarem ali, olha, eu creio nisso, 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 então quais são as consequências desses pensamentos, dessas crenças? Porque quando eles param por um momento para pensar nisso, é irredutível que eles se deem conta da bobagem que estão professando, não é? Ou que pelo menos eles se entreguem de uma só vez, como os progressistas fizeram. Sim, eu acho que a maioria das pessoas se torna ateu por uma rebeldia, eles não pensam sobre o seu ateísmo, e você pode pensar, então eles são inofensivos, porque eles foram criados, vamos supor, dentro de um catolicismo, então eles ainda vão defender né, não as doutrinas, mas a moral católica, a moral cristã, só abandonaram Deus. Era a minha hipótese no início, eu achava que ao abandonar Deus, eu me manteria como uma pessoa boa, com os mesmos valores, etc. Mas isso é impossível. Mesmo que você não pense filosoficamente sobre as consequências, você vai acabar sendo exposto a essas consequências por outras pessoas, por outros movimentos. Então, ainda que você não tenha feito o pensamento lógico, você vai acabar abraçando a ideia, por exemplo, de aborto, porque não, se só existe eu, então
Você vai acabar fazendo uma filosofia sem querer, né? Vai absorver a consequência filosófica de outras pessoas, né? Então você vê E vai criar o seu próprio Deus também, né? Pois é. Mas eu acho que para dar um pouco de coerência à conversa, antes que a gente discutir o presente, vamos falar sobre essa transição Sim, do mundo de cores, do mundo de sabores, de substâncias, de beleza do medieval para essa transição da Revolução sim. Científica e com essa combinação do feminismo moderno, né, por exemplo. Sim, e tudo começou na Idade Média, né? Por incrível que pareça, né? Vou citar aqui dois personagens da Idade Média. Um deles, acho que alguns já conhecem, que é o Guilherme de Ockham. O outro é o Marcílio de Pádua. O Marcílio de Pádua, né, é menos conhecido, mas ele vai dar um pontapé que vai ser decisivo. Ele era um averroísta, né, seguidor de Averroes. Averroes, ele é um filósofo árabe, né, e tinha dificuldades, muitas dificuldades, em tentar conciliar, né, as suas, entre aspas, verdades de fé, porque ele era muçulmano, né, por isso daí as aspas, com as verdades que conhecemos pela razão natural, né. Obviamente que, para nós católicos, né, tanto a verdade de fé como as verdades alcançadas pela razão natural fazem tudo parte da mesma, é tudo efeito da mesma verdade que é Deus, né. E elas não se contradizem, sabendo que não se contradizem. Mas para Averroes, ele fez uma distinção muito grande entre a verdade de fé e a verdade e as verdades racionais, então que ele achou que nós deveríamos crer em uma e outra, mesmo que se contradigam, né. Como ele era muçulmano, né, obviamente vai encontrar contradições, né. Mas ele achou que, mesmo que haja contradições, deveríamos crer mesmo assim. E muitos católicos caíram nessa bobagem de Averroes, né, se tornaram os averroístas, é uma doutrina que foi combatida muito por Santo Tomás de Aquino, né. Isso está lá no seu opúsculo da Unidade do Intelecto contra os averroístas, e Marcelo de Pada foi um deles. Marcelo de Pada, seguindo a lógica de Averroes, ele viu o seguinte, né, ele escreveu um livro chamado Defensor Pacis, que nesse livro ele vai dizer o seguinte, né, que o bem supremo da sociedade é a paz social, que deve ser alcançada a qualquer custo. E para chegar a essa paz, ele propôs o seguinte, né, como as verdades de fé católica são de alguma maneira obscuras, né, já que não pode ser alcançada somente pela razão natural, mas tem que ter o auxílio da fé. Então, isso daí tem que ficar só com a igreja. Só a igreja vai cuidar disso. Enquanto as outras, com relação às outras, né, as necessidades do corpo, por exemplo, etc e tal, e os bens temporais, isso vai ficar com o governo. Aí pronto. Marcelo de Pada fundou o Estado laico. Concomitantemente, lá na Inglaterra, temos o Guilherme de Ockham. O Guilherme de Ockham vai propor o nominalismo. Ele vai negar a existência dos universais, né? Vai reduzir os entes, né, ao mero conjunto de acidentes. Então, aí vê que na Idade Média já temos esses dois aí, né? Um que vai negar as leis universais e o outro que vai defender a separação total entre a igreja e o Estado. Só um comentário que alguns alguns historiadores e filósofos, né, filósofos filósofos e historiadores, eles apontam que Guilherme de Ockham é a consequência das condenações de 1277. Na verdade, Sim, houveram mais de algumas condenações, né, de várias teses aristotélicas e algumas tomistas, inclusive, que ali sim, já sim. criou-se uma indisposição em relação à filosofia de Aristóteles, né, que vai culminar em Ockham. Então,
para variar, a porcaria começa sempre da França, sinto muito, mas eram bispos franceses que propuseram isso daí, Foi as o condenações. Etienne Tempier, o nome do bispo. Yes. Então, como os ouvintes vão perceber, tem vários indivíduos franceses que vão aparecer ao longo dessa conversa. Mas não, a gente chama a França, tem excelentes vinhos, então existe essa conexão aí entre a condenação de várias teses aristotélicas e tomistas, né, em 1277, houveram acho que 3 condenações, 70, 72, 77, e ali já começou essa indisposição em relação a Aristóteles, né, que culmina no nominalismo da escolástica. Sim. E a decadência do escolasticismo mais para o final da Idade Média. Sim. Só para continuando, o Guilherme de Ockham vai dar origem, né, ele vai influenciar muitos pensadores, né? Um deles, indiretamente, não totalmente, né? Porque temos por exemplo, o Galilei, ele não é nominalista, mas de alguma forma ele vai ser influenciado, porque ele vai querer descrever tudo em caracteres matemáticos, né? Inclusive ele disse que o livro da natureza é escrito em caracteres matemáticos, né? Depois vem o René Descartes. René Descartes, ele vai simplesmente jogar no lixo toda a filosofia clássica para criar uma filosofia só dele. Ele vai negar que nós podemos ter certeza dos conhecimentos pelos sentidos e acha que que o princípio pelo qual devemos partir é da nossa própria consciência, né? Vem daí o seu penso, logo existo. Descartes, por assim dizer, é ele quem vai provocar o grande curto-circuito da história da filosofia. Porque ele vai influenciar muita gente com esse pensamento. Esse é o ceticismo metódico, né? E é ele também que vai ser um dos mais influentes pensadores dentro do ateísmo moderno. Porque todo ateu moderno, inclusive, ele é um cético por natureza. E todo ateu vai defender o ceticismo como metodologia para alcançar um conhecimento. Então, depois de Descartes, nós temos Kant. Kant, ele vai dizer que nós não podemos conhecer a essência das coisas, o que ele chama de noumeno, mas apenas o que chamam de fenômenos, né? Que na filosofia escolástica chamamos de acidentes. Mas o Kant, ele vai dizer que só conhecemos os fenômenos e não a coisa em si. Ou seja, a gente só conhece a casca da coisa, mas não a coisa. Isso significa o quê? Que se nós vermos, por exemplo, um cão com fenômenos de cão, não podemos ter certeza que aquilo realmente é um cão, né? Porque não conhecemos a coisa em si. Pode ser alguma coisa parecida com um cão. Então, aí já vemos que Kant, e dentro dessa doutrina de Kant, né, ele vai negar que nós podemos conhecer a Deus pela raciocínio quia, né, do efeito para a causa. Segundo ele, a existência de Deus é apenas por assim dizer, um pressuposto da razão prática. Só e para continuar essa questão da ligação histórica, esse movimento de Descartes e Galileu e outros, né, como Newton, por exemplo, eles são a culminação dessa rejeição de Aristóteles, né? Porque você tinha 2 movimentos acontecendo mais ou menos simultaneamente, né? Você tinha o empiricismo britânico, né, com Hume e alguns outros, Locke, né? John Locke, E John Bacon e esses pessoal, né, que estavam, né, porque eles achavam que os escolásticos estavam muito tempo pensando nessas coisas abstratas, etc., mas eles queriam uma coisa prática que fosse capaz de prever, né, e controlar a natureza, né? E por outro lado, você tinha esse racionalismo aí na França com Descartes,
mas os dois compartilhavam de uma mesma essência, que era a rejeição completa de Aristóteles, né? Eles odiavam Aristóteles, odiavam causas finais. Bacon é explícito nisso, ele detestava Aristóteles. Então, existe esse contínuo, né? Você começa com as condenações, Aristóteles começa a perder força, entra o nominalismo, a rejeição dos universais, daí chega o pessoal da Revolução Científica, que rejeita completamente o sistema aristotélico, elimina as causas finais, elimina a causa formal, e começam a reduzir toda a existência para, né, ou matemática ou matéria em movimento, né? Então volta porque a história ela se repete, não existe nada de novo debaixo do sol. O que esses caras estão voltando é para o atomismo de Demócritos, né? Então agora o que existe são átomos no espaço batendo e gerando essas coisas, né? Então eles propõem uma revolução, mas acabam dando uma volta de 360 graus, né? Sim, isso e já começa, você fala que o Descartes começou o problema, um dos problemas de Descartes foi exatamente esse reducionismo, né? Porque quando você quando você reduz todas as substâncias para átomos batendo no outro, ou para o que quer que seja, né? Res extendas, você acaba eliminando toda qualia, né? E aí você cria um problema, porque se tudo que existe é coisa estendida no espaço, é átomo batendo, então o que é a sensação de cor que eu sinto? O que é a sensação, né, de todas essas coisas que a gente sente subjetivas, que tornam o mundo o que ele é, não é? Então a cor deixa de ser algo que existe na planta, né, e passa a ser algo, sei lá, onda no espaço, etc. E aí o Descartes acaba caindo num dualismo, né? Porque como ele não consegue explicar do ponto de vista material essas questões subjetivas, ele postula que existe uma outra substância, que é a substância pensante, e que ela é separada do corpo, né? Então se cria esse dualismo cartesiano completamente insano. E repare que Descartes ele praticamente se coloca no lugar de Deus quando ele pensa desse jeito, porque ele não pode ter certeza de nada a não ser de que ele existe, entendeu? No fundo, ele tá sozinho no mundo ali, o resto não sabe o que é, mas só sei que eu sou a única certeza, e fica nisso. Pois é, e começa a partir dele o subjetivismo, né? Porque ele transfere a realidade para a própria mente, né? A realidade deixa de ser algo que existe lá fora, conhecida pelos sentidos, e não, na verdade eu existo antes, então você muda a realidade para o próprio pensamento, né? O que salvava esse pessoal, vários deles, né? Eu acho que Bacon e Hume eram ateus, mas, por exemplo, Newton também abraça uma metafísica muito, muito errada, né? Que vai influenciar pessoas até hoje, principalmente na física, porque ele propõe que o espaço existe em si mesmo, né? Que o tempo é ações lá para frente no cientismo, mas o que salva essa galera era que eles ainda eram, talvez não católicos, eles eram muito ocultistas, mas eles ainda acreditavam num Deus, né? Então, sim. Vários dos argumentos e a filosofia e a própria ciência deles eram informadas pelo menos um arquiteto, né? Um Deus que criou tudo. Então, para Newton, por exemplo, as leis newtonianas, elas eram suficientes para explicar o movimento da matéria tal qual ele existe agora, mas precisava de Deus para iniciar o movimento, né? E para criar as coisas e iniciar o movimento. Então, e não esquecendo que Descartes era católico. Não era um católico exemplar, obviamente, né? Sabemos disso, mas ele era católico. Pois é, mas ali já começam os preâmbulos do ateísmo, porque Deus, que anteriormente na escolástica, né, era algo que mantinha um universo em existência, né, que causava a existência dos seres, né, o ser dos seres a cada minuto, a cada segundo, que sem a vontade de Deus tudo acabaria em um segundo. Esse Deus que está constantemente presente e mantém o universo em existência, esse Deus já some ali na Revolução Científica, né? Porque eles ficam fascinados com essa capacidade preditiva da matemática e da física, acham que ela pode explicar tudo que há no presente. Então, esse Deus passa a ser um Deus deísta, né? Um Deus que cria o mundo, bota ele em movimento e sai fora e não
encosta mais na criação. Então a criação ela é vista como se fosse um relógio, né? Algo mecânico que pode tomar conta de si mesmo. Talvez Deus tenha que intervir de tempo em tempo para regular o relógio, mas pode ser que nem isso, né? Então você vai ver Laplace falando que, né, bom, se eu tivesse conhecimento de todas as partículas e a posição e movimento de todas elas, eu conseguiria prever absolutamente tudo, né? Então você já vê aí os preâmbulos do ateísmo, porque Deus já perde, né, a Já estão posição já, bem clara. já estão querendo numa espécie de Deus laissez-faire, né? Deus do deixa fazer. É, deixa, Só para deixa o pau quebrar. só para, né? Esse brevíssimo histórico que eu fiz aqui é da parte filosófica, né? Mas não podemos deixar de desprezar também na cronologia espiritual também. Luciano, Oi. só uma coisa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o André do Salve Home, colaborador do canal. Só queria deixar também destacar, eu também tive uma conversão de um certo ateísmo, eu vou até contar a minha história posteriormente, assim, mas eu queria só destacar também a Soren Kierkegaard, que Kierkegaard ele tinha uma noção que é bem interessante. Ele falava que nós não conseguimos ver a essência das coisas, mas se nós fizéssemos um diálogo, uma conversa com outros, a gente chegaria perto do que era essa essência. Então, por exemplo, nós seríamos cegos que tem um elefante na nossa frente. Aí um cego pega a pata e diz, isso aqui é um cilindro. O outro pega a cauda, é peludo. Outro pega a tromba, não, é maiorzinho, é redondo. Então cada um vai pegando uma parte do elefante. Se eles conversarem, eles vão chegar perto do que é o elefante, mas eles nunca vão chegar a descrever o que é o elefante. Isso aí é o pai do indiferentismo moderno, porque hoje em dia a galera vai para várias religiões, elas dizem, não, mas espera aí, religião é só para... religiões buscam a verdade, todas as religiões buscam a verdade. Então você pode ir para qualquer religião que ela busca a verdade. Vamos conversar, dialogar, que aí nós chegamos numa conclusão mais provável. Então é o pai do indiferentismo moderno, esse diálogo interreligioso, o que leva a pessoa a interpretar a religião como sendo uma mera busca pela verdade, que todas elas vão conseguir. Não existe uma religião verdadeira que consegue captar realmente a verdade. O que existe são várias religiões que tem partes de verdade. Isso aí cai fatalmente no ateísmo, porque trata a religião como sendo uma mera realidade dialogal, né? E aí você pode dizer, não, eu não preciso disso, eu sozinho eu consigo descobrir tudo, eu consigo juntar as coisas dessas outras religiões, juntar essas verdades e tentar descobrir uma verdade. Então isso aí é o pai do indiferentismo. Eles vão ver uma espécie de um adereço, né? Uma espécie de rótulo, né? Tipo, por exemplo, né? Eu gosto de usar camisa vermelha, eu gosto de pizza, eu torço pro Corinthians e eu sou católico. Vira só mais um, né? Vira só mais uma coisa assim. Exatamente. Então, você não pode, se você dizer que você é aquela coisa que muita gente fala, nossa, você acha que tantas religiões, você acha que só a sua tá certa? Não é muito egocentrismo isso? Quer dizer, a pessoa já parte do pressuposto de que todas elas buscam a verdade, todas elas pegam partículas de verdade, né? Você percebe que todas elas têm esse pressuposto de Kierkegaard. O próprio, infelizmente, a realidade ecumênica que a gente vê no pós-concílio é parte desse pressuposto, ou seja, se nós dialogarmos, né, por meio de ecumenismo, por meio de conversas ecumênicas, a gente pode chegar a uma conclusão boa do que é o elefante, né? Então a gente já vê que não tem essa questão que só uma religião é verdadeira, que as outras são falsas, que as outras são criadas por homens ou por demônios. Não existe mais essa noção. E o mundo moderno está permeado dessa realidade. Infelizmente. Então, eu dei um brevíssimo histórico da parte filosófica, né? Não podemos desprezar também a parte teológica, por assim dizer. Porque tanto o Guilherme de Ockham como o Márcio de Pada também
eles vão influenciar um alemão chamado Martinho Lutero, que Lutero ele era evidentemente ocamista, né? Ele chamava Guilherme de Oca de mestre, inclusive. E por causa do seu nominalismo, ele não vai definir com clareza o que é fé e o que é graça, né? E eu não vou contar toda a história de Lutero aqui, obviamente, mas só vou deixar claro o seguinte: Lutero, ele rompeu com Roma, rompeu com Roma, né? É, ficou denunciando aquele lance das indulgências, etc. E ele vai fundar a sua doutrina da justificação, que é uma heresia extremamente perigosa, perversa, que diz que a pessoa ela é justificada somente pela fé e que o ser humano vai continuar sendo pecador mesmo assim, mas que se a pessoa crer firme assim, a graça vai cobrir ela como se fosse um véu e Deus vai declarar que aquela pessoa é justa. E fim de papo. Essa doutrina de Lutero vai ser muito conveniente no histórico do ateísmo. E por que vai ser? Porque essa doutrina vai atrair, né, vai atrair os nobres alemães que não queriam saber de, de dar dinheiro para a igreja, né, por causa da questão das urgências, porque acharam muito cômodo essa doutrina, muito cômoda essa doutrina. Pensei, tipo, já que é assim, né, melhor aderir a esse pensamento. Lutero, ao romper com Roma, ele vai provocar o seguinte pensamento nas pessoas, né? A igreja não vai ser mais a autoridade que era antes. Não vai ser vista como aquela autoridade que era antes. Então, Lutero, ele vai iniciar uma revolução dentro do âmbito religioso, tal como Descartes iniciou na filosofia. Podemos dizer que Descartes e Lutero vão ser os primeiros, vão fincar a base do ateísmo moderno mesmo. Fincar de vez. Porque a partir desses dois vai surgir também o movimento iluminista. Que, que nominalmente que só tem algo de luz nominalmente, né? Porque o iluminismo vai iniciar a verdadeira idade das trevas. E né, porque a partir daí que vão começar a surgir os ateus de fato, né? Como já citei o Jean Millet, o Diderot, e o Diderot também. E outros que não eram ateus, eram deístas, mas que vão fortalecer o movimento ateísta. Voltaire é um deles, né? Depois virão alguns pensadores, como os já citados empiristas, né, britânicos, e depois vão e os idealistas alemães, né, começando com Kant, depois virá o Hegel com a sua dialética hegeliana, aquela coisa de que aquele confronto entre a tese e a antítese para sair uma síntese superior, né? E de que isso faz parte e que isso fará com que a história tomará consciência de si, aquele negócio de espírito absoluto, uma loucura toda aí. Inspirado em Hegel, teremos Karl Marx com seu materialismo histórico dialético. Karl Marx, obviamente, também era ateu, né? Ele e Engels, e e eles também vão dar a sua contribuição. Karl Marx, muitos dizem que ele não era um ateu tão materialista assim, né? Já que a sua doutrina do materialismo histórico dialético tem fortíssimas influências cabalísticas, né? Há quem diga que ele era satanista também, né? Não confirma a história, mas não confirma a história, né? Mas o fato é que tanto o movimento iluminista, né, que vai
que vai destronar Deus de vez, né? Não só vai tirar a autoridade da igreja, né? Como já fez Lutero, mas vai destronar Deus de vez, né? Em suma, né? Esse é a parte histórica que eu posso dar até aqui, né? Depois de Karl Marx virá Freud, né? Depois de Freud virá a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt vai fazer o quê? Eles vão combinar a doutrina de Sigmund Freud com a doutrina de Karl Marx. É o que chama de neomarxismo, né? O, e seu principal expoente foi, obviamente, o Herbert Marcuse, que foi o grande influenciador da revolução sexual. Mais algum comentário? Não. Eu não sei, eu enxergo esse fator histórico muito orgânico, porque, É como eu bem disse, ligado, né? é, eu acho que é um problema fundamentalmente filosófico. Eu acho que começa com a rejeição dos escolásticos. E você começa a ver uma bagunça filosófica, e óbvio que o demônio se faz uso dessas situações, né? Mas fundamentalmente o que se vê é um abandono da metafísica, né? Uma confiança excessiva na razão humana, por exemplo, no iluminismo, né? Eles transformaram as igrejas da França em templos para a razão, um negócio bem bizarro mesmo, né? E é muito Exatamente. interessante, né? Porque esse humanismo, né? Porque quando você tira Deus, a consequência lógica é que, né, o homem se torna Deus, né? Então essa era a ideia ali da renascença ali, do iluminismo, o ser humano acima de tudo, né? Mas o mais interessante é que a consequência lógica desse passo é chegar no que nós vemos hoje, que é essa elevação da natureza acima de tudo, né? Porque quando você rejeita Deus, você primeiro tem essa dissonância cognitiva, achando que o ser humano ele é superior, mas quando você seguir as premissas até o fim, você vai perceber que nessa lógica ateia, o ser humano é só mais um animal entre todos os outros, não há nada especial entre nós, todas as diferenças são diferenças de grau. O ser humano é um macaco, um primata com um cérebro um pouco maior, mas isso não o torna melhor qualitativamente do que nenhum outro ser, né? E isso culmina nos movimentos ambientalistas atuais, no veganismo, nessa noção de que vida não importa, controle de população, começar a enxergar o ser humano como uma praga, sujeito tratar cachorro como se fosse a criança, né? Gente que eu já vi mulheres com perfil assim, eu sou mãe de 2 cachorrinhos. Exato, o Essa pessoal me pergunta direto, eu tenho um cão, eles me perguntam como está sua filha, eu tenho que falar, pera lá, cara, não, de onde eu sei a reprodução entre cães e humanos não pode acontecer, mas enfim, então é uma certa ironia, né, que o movimento que né, que tinha como intenção elevar o homem, que era o humanismo, ele acaba jogando o homem para o mesmo nível de qualquer outro ser, né, então você tem tanto valor quanto uma minhoca, né, então assim, é uma coisa interessante, né, Deus tem senso de humor, né. Então, o pai desses ambientalistas, etc., eram os caras que achavam que o ser humano era, né? sim. Só para concluir, esse histórico aí que eu fiz, que eu expus meio porcamente, né, como conheço, mas ele, como o Romulo disse, né, ele se destaca principalmente pelo rompimento, né, pelo rompimento com a metafísica, né, especialmente a metafísica escolástica, né, cujo maior expoente foi Santo Tomás de Aquino. E a partir do momento que o homem ele passa a enxergar o mundo como um mero conjunto de acidentes, como já e partindo de um subjetivismo radical, como vimos em Descartes, né?
E a partir do momento em que a autoridade eclesiástica não é mais reconhecida, como vimos em Lutero, e que Deus vai te perdoar mesmo assim, te cobrindo com um véu ali os seus pecados, e você vai estar justificado, etc e tal. E é uma doutrina que vai acabar com o sacerdócio. Então, partindo de tudo isso daí, o passo para o ateísmo já tá sendo dado. Já está sendo dado. É, o, retornando ao Rolho Marim, ele lista três principais causas do ateísmo, como um todo. Claro que cada pessoa vai ter sua particularidade, né? Uma pessoa se torna ateia por uma razão, outra pessoa se torna ateia por outra razão, etc e tal. Mas ele, ele lista três motivos fundamentais. O primeiro deles é o predomínio das paixões baixas. Isso significa o quê? Que geralmente os ateus, a maioria dos ateus, boa parte dos ateus, eles são ateus porque eles não gostam de uma doutrina que vá, por assim dizer, enjaular suas paixões. Se livrar de Deus é uma ocasião de não enxergar mais os seus vícios como pecados. Então, então é assim, né? Porque você é ateu? Porque eu não gosto de um Deus que vá controlar a minha vida, que vai que vai querer me proibir de ver sacanagem na internet, etc, etc, né? Que um Deus que proíbe o adultério, que absurdo, né? Em suma. Segunda razão, que é com certeza essa é a principal razão que vemos nos ateus militantes, o orgulho e o ódio, né? Porque um ateu, ele vai ser ateu porque ele não quer submeter a ninguém, principalmente a um Deus que ele não vai enxergar, né? É mais fácil ele atribuir a si mesmo a tal divindade e viver como ele quiser, sem ninguém mandar. E obviamente que, né, disso vai e desse orgulho vai partir para o ódio. Por que eu digo isso, né? Porque podemos ver isso nos escritos de muitos ateus. Um deles merece um destaque especial, que é o anarquista russo Mikhail Bakunin, que chegou a dizer o seguinte, né? Que ele diz que Deus não existe, mas que se ele existisse, ele seria opositor. Ou seja, ele não se contenta em querer que Deus não exista, né? Ele quer dizer que se Deus existe, então temos que nos opor a ele. Que é a mesma doutrina de um cara que eu conheço que tá lá debaixo da terra, né? Sujeito. Qual que é o nome mesmo? Satanás? Não foi isso que ele fez? Exatamente. Exatamente. O cara não se contenta em descrever, tem que se opor. E o último, que eu considero bem evidente, que inclusive de alguma forma influenciou meu ateísmo também, é a orientação materialista da vida moderna. Isso, se vocês repararem, a maioria dos ateus, eles vivem em cidades grandes. E não é mera coincidência, né? Porque na cidade grande, o contato com a natureza, por exemplo, é mínimo. A pessoa só vai ver arranha-céu, só vai ver estrada, coisa, entendeu? Etc, etc. Mas não vai ver quase. Não, só que não vai ver um rio limpo, um conjunto de árvores, etc e tal. Uma pessoa que tem mais contato com a natureza, que nem o pessoal do campo lá, eles dificilmente eles vão ser ateus. Eles é mais visível na cidade grande. E também toda a comodidade que a vida moderna oferece, né? Muitas comodidades que acabam levando a pessoa a largar a religião e, consequentemente, aderir ao ateísmo. E, e aqui também é colocado vários corolários, né? Que inclusive,
Um deles é o que vou ler o último aqui, né? Curmarin, ele na sua quarta conclusão sobre ao estudar o ateísmo, ele coloca o seguinte, né? Que é impossível que existam verdadeiros ateus teóricos positivos, ou seja, os militantes, é, que estão firmemente convencidos de que Deus não existe. E de fato é assim porque eles só falam da boca para fora. Se eles tiverem total convicção que Deus não existe, eles teriam que reconhecer que eles têm uma fé tão firme quanto a católica, né? Porque uma coisa é crer positivamente que algo existe, outra coisa é crer firmemente que algo não existe. E eles não podem ter tanta certeza assim, justamente porque, ainda que há todas as circunstâncias que favoreçam o ateísmo, é inevitável perceber que o que é causado tem causas. Né? É inevitável também de vez em quando a pessoa cogitar que Deus existe porque ele é necessariamente a primeira causa. Né? Algum comentário? Não, acho que não. Não, tô pensando aqui. Deixa para depois. Então, vamos às consequências práticas do ateísmo, né? Como nós vimos até aqui, ao contrário do que muita gente pensa, é comum, né? Algumas pessoas dizerem que o ateísmo é fruto de muito estudo, etc, etc. Mas não é bem assim. Porque o que a história filosófica nos diz, né? Eu só dei um resumo muito breve, mas se a pessoa se aprofundar bem mais, verá que é muito diferente, né? Porque o pensamento ateísta, ele não vem de um fruto de muito estudo, de uma evolução do intelecto humano, etc. Então, não, mas sim de uma corrupção, de uma corrupção. Até porque a tendência natural das pessoas é crer em Deus, é crer em Deus. Só que a partir do momento que a pessoa ela resolve dar um esforço para não crer, ela está indo contra a sua própria natureza. Tanto é que não há nenhuma sociedade que tenha sido fundamentada dessa maneira, em uma descrença em Deus. Temos sociedades teístas, né, especialmente teístas, temos sociedades panteístas, temos sociedades politeístas, mas nunca na história humana existiu uma sociedade ateísta. Naturalmente ateísta, quero dizer, né? O que existiu foi o ateísmo imposto em certos regimes, né? Especialmente o comunista. Então, isso é dizer que o ateísmo vem de muito estudo, etc e tal, isso não é nenhuma verdade, obviamente, né? Inclusive, a situação inédita em que vivemos, que é o fato de que, pela primeira vez na história humana, os ateus são maioria, decorre justamente dessa corrupção intelectual promovido pela filosofia moderna. Enfim, né? As consequências práticas estamos vendo aí, né? A principal delas, a meu ver, é com relação ao Estado laico, né? Por quê? Né? Uma vez que a religião é rejeitada e a partir do momento que há esse rompimento entre igreja e Estado, o Estado não tem mais nenhum mecanismo que o controle, né? Pois já que antigamente o Estado se ordenava à igreja e a igreja colocava as rédeas, né?
sem a igreja, o Estado passa a ser o senhor de si mesmo. E as consequências disso são as mais diversas, né? O Estado, ele se torna um corruptor das paixões humanas, como acontece na democracia liberal, ou ele se transforma numa tirania, como nós vemos no regime comunista, etc. E ele passa a prescrever absurdos, né? Como a alegação do aborto, o reconhecimento do matrimônio gay, né? A imposição agora da ideologia de gênero, dentre outras coisas, né? A primeira consequência, então, que nós vemos é política. E fora que, antigamente, né, quem era o governante, geralmente, claro que tinha uns tranqueiras aí, mas geralmente eram pessoas de virtudes, que eram os reis, né? Mas, com o advento do Estado laico, da democracia liberal, agora qualquer patife pode ser o presidente do país, né? Então, não estranhe, né, se hoje temos gente como o Lula sendo presidente, a Dilma, né, e por aí, o Macron lá na França e outros aí. Então, a primeira consequência é a política. Alguém tem algo a falar? Bom, eu não sei qual que é a ordem cronológica, mas eu acho que talvez eu esteja discordando de você, tá? Eu acho que a gente pega uma faca e briga, quem ganhar na briga de faca tá certo, porque a verdade não existe mais, né? Então, quem gritar mais alto de nós dois vence. Estou fazendo uma alusão a exatamente o que aconteceu com o mundo moderno, que ao rejeitar Deus, rejeitou a verdade absoluta, né? Então, para mim, a pior consequência, o Estado é só um efeito dela. Para mim, é a negação da verdade objetiva. Então, hoje em dia, né, Sim, como sim. a gente falou, né, começou lá em Descartes, quando o mundo passa a ser algo que existe na mente, então o que importa são as paixões, o que importa é o que eu acho, o que importa é o que eu penso e o que eu acredito. E aí você gera uma completa incoerência, porque se não há uma verdade para a qual nós, né, medimos as nossas proposições, então não há sequer como ter um argumento coerente e lógico, né? Então vira uma briga de poder. Quem tiver mais poder vai controlar a narrativa, Sim. porque não há verdade. Sim, o Estado laico Então, Estado laico, digamos assim, é uma consequência prática disso daí, né? Uma consequência sim, política e vai prática, né? é multifacetado, né? Porque para uma pessoa que está cega pelo pecado, porque rejeitou a verdade e agora acredita que somos apenas animais, portanto, a felicidade deixa de ser algo objetivo da natureza humana, né? A busca, né, realizar o fim da sua essência, né? Que no caso nosso é contemplar Deus e as coisas mais naturais, né? Comer bem, etc. Passa a ser a busca pelo prazer, né? Pelo prazer pessoal. Então, obviamente, se você vive esse tipo de vida, você acha que, né, satisfazer, sei lá, seu prazer sexual é igual a ser feliz, então você vai votar em indivíduos né, que são liberais também, que querem retirar as leis que impedem você de alcançar esses objetivos, né? Então, as consequências são nefastas, né? Você tem a consequência para a beleza, por exemplo, a estética das coisas. Quando você abandona o objetivo, a beleza ela passa a ser algo mais subjetivo. Então, o belo não existe fora da mente, ele passa a ser o que eu achar que é belo. Então, você vê uma decadência completa da arquitetura, uma decadência completa da arte de maneira geral. Você vê o sujeito que faz cocô num pedaço de pano e coloca lá no museu e vende por, sei lá, 50 milhões. Os prédios se tornam cada vez mais horrorosos, se perde a noção de proporção. Tudo uma caixa, parece um monte de caixa, né? Sim, e são deliberadamente às vezes projetados para te oprimir mesmo, né? Para que você fique mal. Mas isso é outro problema. Mas
você tem você tem uma incoerência no diálogo, como eu estava dizendo, né? Porque ainda que esses movimentos esquerdistas, por exemplo, ateus, eles se utilizem de uma terminologia que tem uma certa, relembra umas certas ideias tomistas, né? Por exemplo, a ideia de direito, né? Que vem aí do direito natural, etc. A coisa se torna corrompida, né? Direito passa a ser o que eu acho que é o certo. Então as pessoas falam uma em cima da outra, porque se eu estou discutindo o direito, sei lá, à vida, e você tem uma concepção de direito diferente da minha, porque é subjetivo, não há como chegar num consenso, né? Vide o problema do aborto, se torna uma questão arbitrária, né? Quando que a vida inicia? Bom, não sei, pode ser aqui ou aqui, aí você vai definir. Outra coisa quando gera o cérebro, né? Isso também é uma consequência do reducionismo da revolução científica, né, e do ateísmo, porque a vida perde o sentido, porque a substância passa a ser meramente os átomos, então se tudo é um aglomerado de átomos batendo, então a vida não tem nada de diferente. Então o ser deixa de existir, tudo que existe é meramente átomos no espaço, então não tem como definir o que é vida, então aborto pode matar, porque na verdade não é matar, então você vai ver alguns filósofos modernos dizendo que, né, o Richard Dawkins, inclusive, saiu para um protesto aí sobre o Black Lives Matter com um sinal No Lives Matter, né, nenhuma vida importa, porque o sentido da vida deixa de existir, porque o ser humano, não há um Deus, não há, a nossa inteligência, ela é a consequência de processos materialistas, se é que pode falar de inteligência, porque para alguns o ser nem vida existe. Vida para eles, na prática, é como se fosse tudo um monte de maquininha, né? Um monte de engrenagem. Inclusive, o próprio Descartes, ele negava que os animais sentiam dor, entendeu? Só, eu vi, tem uma história, teve até uma história, não sei se é algo meio apócrifo, mas diz que o Descartes, ele já chegou a dissecar um rato vivo para mostrar que o gritinho que ele dá não é de dor, é porque tinha uns tubinhos ali, que pode passar arma, não sei o quê. Né? E disso para o que nós estamos vendo hoje é um passo, né? É uma coisa bizarra, sabe? E é o que eu digo. Pouquíssimas pessoas realmente levam o ateísmo delas até a culminação da conclusão do argumento, né? Porque se você verdadeiramente abraçar as premissas do ateísmo, pelo menos o ateísmo reducionista, essa noção de Descartes e Galileu, que existe a matemática, coisa batendo, então você vai acabar caindo num tipo de budismo, né? Você vai acabar caindo num tipo de ideia que você não existe, que a substância não existe, você vai perder confiança na sua própria razão, porque se você é meramente um aglomerado de matéria que evoluiu por processos cegos sem direção, né, sem nenhum tipo de causa final, então por que você confiaria nas suas conclusões, né? Então o ateu coerente, ele tem que duvidar até da própria ciência, né? Porque se você usar uma explicação evolucionista para o surgimento da razão, bom, a evolução só se importa com sobrevivência e reprodução. Ela não está nem aí para a verdade. Então, como é que você me explica um processo cego que não se importa com a verdade, gerar um cérebro que é capaz de conhecer a verdade? Porque existe um fator que aumenta o sucesso reprodutivo com a utilização da razão? Pelo contrário, a maioria dos ateus, inclusive Newton e companhia, nunca tiveram filho. Ficar mandando sonda para o espaço e trabalhando na NASA, você fica com menos tempo para procriar, né? Então você chega à conclusão que o próprio o Darwin, que acabou se tornando um agnóstico, ele reconhece que a teoria dele destrói a razão. Ele fala para uma carta para um amigo dele físico, discutindo a questão do universo. Parece que um amigo era um físico, se não me engano, está argumentando que o universo não é produto do acaso, e Darwin, em um momento, fala, nossa, eu gostei muito, eu concordo com o seu argumento, e minha intuição me diz que o universo não é obra do acaso, mas aí eu me lembro que eu surgi por processos materiais, não estou dizendo que ele usou essas palavras, né, mas ele dizendo que, né, ele é meramente um primata, então como que ele confia na própria conclusão? Ele fica desesperado, ele usa a palavra, me dá um desespero quando eu penso que eu sou fruto de um processo naturalista e que eu não devo confiar na minha razão.
Mas, se ele estiver correto, ele não pode confiar nem na teoria da evolução dele, né? Então, você vê, a palavra importante aqui é desespero. Dá um desespero. A visão de mundo ateia, ela é uma visão de mundo desesperadora. Não é à toa que Nietzsche ficou louco, né? Então, você vê hoje o mundo que propõe mais fala de liberdade, mais fala de direitos, enche a porcaria do saco falando de direito cada 5 segundos, e é o mundo, eu chutaria, mais deprimido que já existiu na história da humanidade. Né? Tudo E com bem que mais não existe, suicídios, né? não existia antidepressivo no passado, mas, enfim, você olha hoje em dia, praticamente todo mundo com antidepressivo, pessoal, como eu disse, tratando cachorro como se fosse filho, um bando de mulher quarentona, sem filho, vestindo cachorro com roupinha, um mundo completamente insano, esse pessoal nunca está feliz, aí fica pedindo mais e mais coisas. Então, assim, as consequências do ateísmo, elas estão absolutamente em todas os locais, em todas as áreas. Como eu disse, arte, política, social, na ética, tudo. E está decaindo, apesar desse pessoal falar que estão progredindo, né? Os progressistas. Não, estamos virando animais. Estamos virando cada vez mais animais. Lembrando que antigamente não existia antidepressivos e tinha pouquíssimos suicídios, né? Hoje em dia temos bastante antidepressivo e muito mais suicídios do que... Aliás, estamos no período com mais suicídio da história humana, né? Diga-se de passagem. Pois é. Né? E a outra consequência do ateísmo que nós estamos é o que de alguma forma já expomos aqui, né? Que é a burrice generalizada. As pessoas elas não conseguem definir mais nada. Elas não conseguem enxergar a substância das coisas. Elas não conseguem mais pensar, raciocinar as coisas, observando as suas causas, etc. e tal. Até porque, a partir do momento que você adere ao ateísmo, você tem que abandonar a filosofia de Aristóteles, né? Que é a filosofia por antonomasia, por assim dizer. É muito difícil, se você vê, por exemplo, os ateus tentando refutar as 5 vias de São Tomás de Aquino, e eles nunca pegam os textos originais, eles sempre pegam comentário de terceiros, até porque não acredito que eles tenham capacidade para entender, né? Mas enfim, eles não entendem o que é o movimento, eles não entendem o que são as causas, etc e tal, né? E só para deixar bem claro, né? Se algum ateu honesto que tiver aberto a verdade estiver escutando esse podcast agora, só quer dizer que não estou querendo ofender você, viu? Essas críticas são mais ao que nós chamamos de ateus teórico-positivos, que são os ateus que nos atacam, mas só para retornar, eles não são capazes de responder às 5 vias. Não são capazes, porque eles não possuem capacidade intelectual, bagagem intelectual para tal. E por que o ateísmo generalizado provoca burrice generalizada? Porque Deus é a fonte de todo ser. Como a terceira via mostra, ele é o ser necessário, pelo qual todos os outros existem. Sem Deus, nada existiria. Ponto final. E a partir do momento que você nega a fonte de todo ser, você não tem onde sustentar os outros seres. Porque esses outros eles vão precisar de alguma causa primeiro. Eles vão precisar de algum princípio que o sustentem ali. Mas o ateu, ele vai descartar. Ele descarta Deus, então ele não consegue mais enxergar lógica nas coisas. E é justamente por isso que o mundo, a partir do momento que o mundo vai ficando mais ateu, ele vai ficando mais burro. Tem outra coisa E também, né? Porque como você vive pelas paixões, né? A paixão, ela toma predominância e fica acima da razão, e vivendo no pecado, o pecado, ele anuvia a razão, né? Então, essas pessoas são totalmente passionais. Você vê que os argumentos delas são apelo à emoção, elas berram, fazem protesto, fica pelado na rua, faz xixi na rua,
grita com os outros, arranca os cabelos. Isso aí é fruto direto do abandono de Deus, né? Porque, como eu disse, você é um animal. A razão, ela perdeu o caráter, né, imaterial, porque o que nos faz especial é exatamente porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então nós temos essa parte material que é mais similar a Deus, que é imaterial. Pode conhecer a verdade, mas se você troca, inverte e coloca as paixões baixas acima da razão, você é pior do que um macaco, na verdade, né? Porque o macaco não tem escolha, né? E olha que eu coloquei uma consequência meramente intelectual, né? Ainda não somei a passional. Agora você veja, corrompe o intelecto, né? Corrompe o intelecto, é isso, eleva as paixões e dá no que dá, né? Dá no que dá. E você vê que as pessoas, elas não conseguem mais apreciar a boa arte, né? As pessoas não têm mais paciência para escutar um Vivaldi, né, um canto gregoriano, etc. e tal. Não, eles vão ficar escutando música pop, né? Música, entre aspas, pop, né? Que só são batidas, versos repetidos. Música Porque de é tudo... sofrência. Oi? Sofrência. Porque É, música atualmente é só tipo assim, o fulano me traiu, aí agora eu tô sozinho, agora eu vou pra balada, vou sair com todo mundo e tal. As músicas hoje em dia só se resumem a esse tipo de coisa, quer dizer, ou é um estímulo às paixões baixas, ou é uma coisa de sofrência mesmo, ou seja, a pessoa lamentando porque perdeu um relacionamento, tal, etc. É totalmente passional. As músicas hoje em dia não tem mais uma apreciação intelectual, etc. exatamente. Né? Você falou da arquitetura, né? Você veja que hoje, até as igrejas estão feias. Até porque muitas delas são projetadas por ateus, né? Você vê aquela catedral metropolitana de Brasília, que é uma coisa medonha, foi projetada pelo ateu Oscar Niemeyer, né? Agora, você acha que o Oscar Niemeyer conseguiria projetar algo semelhante, por exemplo, à Catedral de Colônia ou de Notre Dame? Não, né? Porque eles não têm o senso de beleza, né? Beleza, como por exemplo, é algo subjetivo, algo semelhante a uma preferência entre um sorvete de baunilha ou de chocolate, não é algo concreto que existe na coisa, então eles fazem as coisas de qualquer jeito. Seja uma igreja, seja um prédio público, seja uma casa, seja lá o que for. Eles sempre vão fazer coisas feias. E dentro da arte, obviamente, vai ser tudo feio também. Picasso era ateu. Aliás, é curioso, é uma coisa interessante saber que Picasso ele já foi católico. Se você pesquisar as pinturas de Picasso quando ele tinha 15 anos, por exemplo, quando ele era católico, as pinturas deles eram bonitas, admiráveis. Mas a partir do momento que ele se tornou um ateu anarquista, as pinturas dele ficaram todas feias. E cada vez mais feias. E isso não é coincidência, obviamente, né? Inclusive, quem quiser saber mais sobre isso, tem alguns vídeos no Floss Carmério da professora Laura que fala que, né, e também do A professor revolução Landau. gnóstica da arte, né? Tem a Revolução na Arte e também as 3 revoluções, né, que o professor Landau também falava sobre, né, a Revolução Francesa, etc., como que isso destruiu, né, mas ela fala também sobre a arte, e você vê, né, claramente, né, tem essa questão da proporção, etc. É uma negação do ser, né, completa, né. Sim. E É o Carlos Nogueira, quando ele apresenta o documentário da Arte do Belo, né? Ele cita o Giovanni Reale, é o filósofo italiano, que ele disse que a arte moderna, né, que podemos chamar de arte ateísta também, nada mais é que a diluição das formas, porque as formas elas desaparecem. Né? As pinturas, sei que as pinturas não precisam nem sequer significar nada. Você pega lá as pinturas de um ateu, como o Pollock, é só um monte de tinta jogada ali. Ele se droga lá e fica espirrando tinta. totalmente racional, né. Totalmente racional. E quem projeta o significado da obra é você, né, ou seja, a realidade é o que a gente está repetindo várias vezes, né, não existe mais categorias reais, não existe mais universais, você projeta
né? É um nominalismo, né? Você projeta no mundo o que você quiser, né? Arbitrariamente, né? Você vê isso na biologia também. Agora não existe mais espécie biológica. Você tem mais de 27 conceitos de espécies, porque as espécies estão constantemente mudando, né? Como se fosse um Heráclitos, né? Então não tem como você definir uma essência, né? Então tudo fluxo, né? Então sendo tudo fluxo, é arbitrário Não onde se você vai banha duas vezes no definir. mesmo rio, essas coisas aí. Então eu acho que é importantíssimo que um ateu perceba isso, sabe? Porque eu, quando estava convertendo, ou um pouco antes, né, eu comecei a perceber que todos os problemas do mundo, todos, cara, é impressionante, todos eles têm a mesma base, que é essa rejeição de Deus, não? Sabe, eu achava que essas coisas eram independentes, a arte moderna ficou feia por alguma razão X, aí, não sei o que, ó, a arte ficou feia na modernidade por causa de X, aquilo lá por causa de Y, não, cara, quando você vai olhar, é tudo pela mesma causa, né? Esses atentados terroristas muçulmanos lá na França, ocorreram essa semana, mesma causa, porque a comunidade europeia se tornou ateia, rejeitaram Cristo, né? Culturas passaram a ser meramente, né? Não existe uma cultura melhor que a outra, então começa a se detestar, né? Não ter amor pela sua própria cultura, isso é herança católica, todo mundo é tão bom quanto, toda cultura é tão boa quanto, não importa esse pessoal, imigração, esse que a gente chama no inglês de virtual signaling, né? O importante é mostrar que é virtuoso, né? Por isso está cheio de gente postando foto no Instagram, tirando foto, fazendo aquilo outro. Então, assim, todos os problemas, cara, mesmo para os esquerdistas, o problema do capitalismo predatório é um problema puramente ateu também, porque esse pessoal lá, Da escola austríaca lá, tudo, não era só da quase todos austríaca, ateus. volta mais para trás, qual que é o primeiro cara lá esqueci o nome dele, gente. Adam O Smith. Smith, esse pessoal Smith. aí. Essa galera, o que eles fizeram foi trazer o mecanicismo de Descartes e Newton para a economia, porque passa a ser, você, né, deixa a economia antes, ela era um braço da ética, né, ela fazia parte do departamento de ética, então era como você, né, ter esse comércio de forma ética, com certos direitos, respeitando, de forma justa, tinha conceito de justiça. Mas depois vira uma coisa abstrata, matemática, vamos ver como é que o gráfico funciona, vira aquela coisa meio, né, laissez-faire, que também é muito darwinista, né? Quem tiver, a empresa que se der melhor, ela oprime as empresas menores, elas desaparecem, e sobrevive o mais forte, fica nessa, né? Isso é totalmente conceito ateu, inclusive. Lembrando que o Adam Smith, ele diz que escreveu aquele livro dos sentimentos morais, né? Como se a moral fosse sentimento mesmo, entende? Já que esse povo não tem uma base moral, né? Então vale qualquer coisa. Pois é, eu falo isso então, se o ateu... Quando hoje em dia o pessoal me pergunta, você é de direita então? Porque eles veem minhas posições a respeito de, sei lá, aborto e homossexualismo, eu falo, não, eu sou católico. Então assim, pro ateu esquerdista que está nos ouvindo, cara, olha, se você se converter, você não vai precisar virar de direita, olha que coisa beleza, olha que beleza, você vai ficar, não é nem centrismo, você vai encontrar, entendeu, um sistema que prioriza, né, o ser humano, a essência humana, e é algo, é a realidade, cara, não tem como, você nega, vá para os países ateus, veja, né, o que era a Europa antes e o que ela está se tornando, entendeu? É uma decadência gigantesca e vai só piorar, né? Vai só piorar. Eu gostaria de agora falar um pouco, agora que vocês já explanaram sobre as consequências, falar um pouco da minha experiência pessoal, né, que eu tive com o dito ateísmo. Eu nunca me declarei um ateu categoricamente, como o Romulo declarou, mas eu tinha um ateísmo prático. Eu vivia como se Deus não existisse. Na verdade, por uma boa parte da minha vida, eu não tinha uma boa formação nas catequeses que eu fiz. E eu ainda tinha uma fé em Deus. Mas aí eu fiz uma coisa horrível, que foi ter criado o Facebook. E quando eu criei o Facebook, eu comecei a curtir algumas páginas, entre elas uma página horrível, que era aquela Quebrando o Tabu, que é uma página horrível, abjeta. E eu curti aquela página, e é interessante
que as páginas do Facebook, os posts que eu seguia no Facebook, começaram a moldar o meu comportamento. Por exemplo, antes, eu não gostava de aborto, eu era contra o aborto. Mas conforme eu fui vendo aquelas páginas, conforme eu fui vendo as charges, as imagens, as coisas que aquela página postava, eu comecei a adequar a minha opinião à opinião da página, ao ponto que eu comecei a questionar, a defender o aborto. Isso começou as minhas posições começaram a mudar, foi o que o Rômulo falou. E fora isso, tinha professores meus influenciavam muito. Teve um professor meu que ele falou que a Igreja Católica era nazista, que ajudou o Hitler a ascender o poder e tal, etc, que depois ficou calada. Enfim, falando que os negros não tinham alma e tal, etc. Tudo isso, todos os professores falando esse tipo de coisa e a questão do Facebook começaram a me levar nos pontos que eu comecei a me interessar por filosofias bem perigosas. Por exemplo, eu comecei a ler Nietzsche, comecei a ler um monte de coisa, até que eu comecei a questionar, peraí, mas por que isso aqui que eu... Porque eu pensava assim, eu tinha uma visão de que os caras de direita eram um bando de retrógrado, alienado, burro, né? Inclusive eu achava que o Bolsonaro era nazista e tal, etc. Coisa de idiota. Aí o que aconteceu? Hoje em dia, antes, se tiver algum ateu esquerdista falando, pode ficar tranquilo que eu não sou muito fã do Bolsonaro também. Pode ficar tranquilo, tá? Não precisa você se tornar fã do Bolsonaro para se converter ao catolicismo. É só porque... mas achar que ele é nazista é uma coisa que é um absurdo. E eu achava isso na época. E eu tinha essa visão muito forte. Até que eu comecei a começar a me questionar. Mas espera aí, por que isso aqui que eu estou defendendo é a verdade? Por que isso aqui... foi tipo como Pilatos, né? O que é verdade? E o que é verdade? Por quê? Porque o Nietzsche ele dizia que não existia... Basicamente ele dizia que não existia a verdade e que a verdade é uma construção propriamente sua. É o niilismo positivo dele, né? E ele, inclusive, ele questionava ele criticava o catolicismo por causa da sua que ele chamava de moral dos escravos, né? Ele dizia que o catolicismo era uma moral decadente, era uma moral que deixava o ser humano em submissão. Era uma coisa eminentemente mais feminina. Enquanto que o paganismo antigo, né, que ele falava, era a força mais masculina, seria a moral dos senhores, né, que tende a dominar. E eu estava começando a aderir a essa posição. Aí eu assisti um vídeo de um padre na internet sobre o purgatório, e eu tinha sempre aprendido na minha vida que o purgatório foi uma invenção medieval para tirar dinheiro das pessoas e tal, etc. Mas eu assisti o vídeo e eu vi que na verdade e com fontes históricas boas. Aí eu pensei, nossa, isso aqui faz sentido. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a fazer uma coisa que eu acho que isso serve para todo ateu questionar. Questione a sua própria visão de mundo. Você que é ateu, questione essa sua visão de mundo. Por que essa sua visão de mundo está certa? Por que isso é a verdade? Não adianta dizer que não existe a verdade. Não adianta você dizer, porque o próprio fato de você dizer que não existe verdade é uma verdade. Então, não existe isso. Você tem que questionar a sua visão de mundo. Veja o outro lado da história. Veja de outra perspectiva. Não esteja a mente fechada. Aí o que aconteceu? Eu vi essa perspectiva, eu comecei a estudar mais, comecei a ver. E aí eu comecei a ver que o cristianismo era bem diferente do que o Nietzsche falava. Eu comecei a ver que, na verdade, ele não tinha essa moral dos escravos, como ele falava. Que isso era uma visão muito pueril do cristianismo. Nossa, o que tem de mais viril, por exemplo, do que o Nosso Senhor morrer na cruz? Do que os santos, por exemplo. Que os santos morrerem da forma que eles morreram, deles com um sorriso no rosto, entregando-se tudo por Deus. O sacrifício na cruz, o sacrifício dos santos. Isso, você sacrificar a sua vida por um bem maior, isso aí não é uma coisa de uma moral de escravos. Tem o aspecto da compaixão, tem esse aspecto que é determinante do cristianismo, mas não dá para você dizer que é uma moral de escravos, como Nietzsche estava falando. E aí eu comecei a questionar isso, comecei a estudar, e por meio do estudo eu acabei me convertendo. Mas foi uma conversão puramente intelectual. Eu ainda tinha muitos, vamos dizer, pecados de estimação da minha vida passada, e que eu ainda cometia-os.
E como minha conversão foi puramente intelectual, eu não estava querendo largá-los. Então eu pedi para Deus, principalmente, eu rezei a Deus para que eu conseguisse. Pedi, inclusive, eu pedi a intercessão também de Santo Agostinho, que foi um santo que eu gostei muito. Foi um dos primeiros santos que eu fui devoto, inclusive. Tanto que ele era do mesmo temperamento que eu, então eu descobri isso, inclusive, depois. E eu pedi as graças, eu pedi a Deus, Deus, por favor, me dê a graça para que eu consiga fazer isso. Que eu consiga. E, entre aspas, magicamente, eu consegui vencer todos esses pecados de estimação que estavam me prendendo rapidamente e converti. Então, e comecei a perceber que, na verdade, o que eu achava que os outros eram alienados, que os outros, eu percebi que o alienado era eu. Eu era o influenciado por posts do Facebook. Eu que era o influenciado por professores que falavam na sala. Eu não questionava. Não tinha questionamento, não tinha razão racional. Não tinha procura pela verdade. O mundo atual está numa constante procura pela verdade. O que é a verdade, né? É aquilo que que Pilatos falava. O mundo atual está cheio de Pilatos perguntando o que é a verdade. Então, a lição que eu quero tentar passar para esses ateus é: procure, questione a verdade. Questione sua visão de mundo. Não fique preso ao que você vê no Facebook, ao que você vê nos jornais, ao que você vê. Questione essa sua visão de mundo. Veja, estude. E você vai perceber que peça a Deus a graça para que você creia. Esse é o principal. Peça a Deus a graça porque Deus vai lhe conceder. Eu só queria deixar registrado, se o Luciano quiser seguir. Não, eu queria comentar o seu comentário, né? Inclusive, porque o seu testemunho prova o seguinte, né? Os ateus, eles na prática, eles não são necessariamente ateus. Porque se eles rejeitam o Deus verdadeiro, eles não vão ficar sem Deus. Eles vão fazer de outra coisa como Deus. Eles vão fazer um ídolo, que pode ser os seus prazeres venéreos, pode ser o seu próprio ego, pode ser o dinheiro, e eles terão também suas verdades dogmáticas, que só que ao invés de ser, só que ao invés de dessas verdades virem por meio da tradição apostólica, que é o nosso caso, virão de pseudos intelectuais de Facebook. Eles vão ficar vendo Quebrando Tabu, vão ficar lendo livros do Nietzsche, vão ficar ouvindo palestras do Leandro Carnal e todas essas porcarias aí. E eles serão toda essa gente aí vai ser os seus apóstolos, por assim dizer, né? Eles não vão ficar sem uma, entre aspas, religião. Eles vão seguir uma outra religião, eles vão seguir outras verdades e vão adorar um outro Deus. Isso Era o magistério facebookiniano, né? É bem isso, né? Inclusive, eu acho que frequentemente o ateu ele é mais religioso do que o católico. Ele só trocou de Deus, né? Às vezes o Deus é o dinheiro, às vezes o Deus é o yoga, às vezes é o ativismo social dele, mas ele preenche aquele vazio existencial com alguma coisa, né? Porque a nossa natureza tem como causa final buscar Deus, né? Tem como você substituir isso. Então, mas eles tentam, e é por isso que leva à infelicidade, né? Porque você está indo contra a sua natureza, né? Então, a pessoa não precisa admitir para nós, mas se ela olhar dentro, eu já eu passei metade da minha vida conversando com ateus, você sempre encontra um elemento, como eu já falei, de depressão, de tristeza, de vazio, e há uma certa petulância de não querer sequer cogitar a religião, porque a pessoa tem um certo orgulho, não? O ateu é muito orgulhoso, eu era extremamente orgulhoso, ainda sou, é um pecado que eu tenho que combater, mas... Somos dois. Pois é, mas a pessoa, ela se acha acima, né? Ela fala, não, mas se a verdade é essa daí, eu não tô nem aí, fico deprimido mesmo. É melhor ficar deprimido do que iludido com essas mentirinhas de religião. E eu concordo, se fosse mentirinha mesmo, tudo bem, mas pesquise, cara, você vai ver que não é. Eu tive essa posição, e eu, de uma família católica, eu passei a defender aborto, passei a defender infanticídio dos índios amazônicos,
Por quê? Não porque eu virei de esquerda, eu nunca virei de esquerda, nunca abracei nenhuma causa esquerdista, pelo contrário, tinha um nojo do pessoal do DA da faculdade, mas era a consequência lógica das minhas premissas, que eu não poderia me incomodar com índios enterrando criança viva, porque aquilo era seleção natural, né? Se a criança nasce com problema, se livra, que é o que está acontecendo agora na Polônia, né? Porque olha os protestos, já tem 7 dias rolando, porque querem proibir aborto de crianças com síndrome de Down. Então, assim, isso é a consequência lógica. Então, e você vê a paixão que isso gera, né? 90% daquelas pessoas lá nunca vão ter nenhum filho, porque detesta a família. E estão lá, gritando, querendo quebrar a igreja, porque, né, querem proibir de síndrome de Down de ser assassinado. Então, é uma coisa muito bizarra, cara. E não precisa lá de tanto estudo, não. É só você olhar para o mundo, né? Você olhar para o mundo e ver esses padrões né? Porque, onde vocês mencionou aí, o ateísmo ele é comum nos grandes centros, mas você vai para conversa com uma pessoa simples, ela enxerga Deus nas pequenas coisas. É muito mais difícil ela se deixar iludir por essas loucuras, né? Ele vê Deus no alimento que ele come, né? Na saúde dos filhos, no propósito das coisas. Então, assim, esse ateísmo é uma coisa moderna. Inclusive, o ateísmo ele é extremamente elitista, porque ele está te dizendo que só o intelectual, que estudou, que fez universidade, tem dois pós-doutorado, que consegue alcançar a verdade, né? Inclusive, próprio, se não me engano, Galileu fala disso, né? Ele fala que esse conhecimento das massas ele está errôneo, ele serve ali para o dia a dia, mas o sujeito tem que ser um matemático, um intelectual para conhecer verdadeiramente a realidade, né? As equações, etc. Então se torna elitista. E é por isso que você vê hoje a ciência tendo esse caráter de religião, porque o cidadão comum ele se sente oprimido, ele acha que ele não tem capacidade de opinar, mesmo que o senso comum dele grite e diga, nossa, o que esses cientistas estão falando é insano, ou que esse filósofo está falando é insano, mas ele fala, mas quem sou eu para negar isso? Eu sou um mero camponês, eu sou um mero sujeito com ensino médio. Não, cara, entendeu? Então, esse ateísmo, ele é extremamente elitista, extremamente preconceituoso, extremamente incoerente e maligno, vamos ser bem objetivos. Ainda que o indivíduo que o defenda não seja, ele vai cair no maligno. Não tem como. Digo isso porque eu escuto várias vezes de pessoas, não, mas eu conheço um fulano de tal que é ateu, mas ele é muito bonzinho, ele ajuda os outros. Ou eu sou ateu, mas eu não faço mal nenhum. Tudo bem, cara. Tá, eu acredito em você, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus e você é bom por natureza. Você você existe, há algo bom em você. Mas com o tempo você vai abraçar ideias ruins, né? Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu não achei que eu fiquei mal em nenhum momento, mas eu comecei a enxergar a vida como sendo um pacotinho de átomos. Então, se você quiser matar, não há morte, só um pacotinho de átomos espalhando, entendeu? Então, assim, você não é imune a essas conclusões e vai te trazer muito sofrimento. Então, se livre antes que você esteja pelado pela rua gritando e quebrando a igreja. Né, só vou acrescentar mais uma consequência prática do ateísmo, né, enquanto movimento social, para assim dizer, e mostrar que que o ateísmo, em última consequência, vai levar também ao satanismo, às blasfêmias e às profanações do sagrado, né, como já citamos aqui. Porque basta olhar os noticiários, isso na verdade nem sai muito no noticiário, né, mas em alguns certos veículos católicos a gente vê de pessoas que destroem igrejas, que picham igrejas, exalta Satanás, literalmente falando, né? Vemos a blasfêmia sendo legalizada e se tornando direito, né? Ver o Porta dos Fundos produzindo aquele filme blasfemo, né? Acho que foi ano passado, né? Mas isso não é de hoje também, porque o Martin Scorsese ele fez um filme blasfemo também, né? Com Jesus Cristo.
pouca gente lembra, né? Mas acho que o título do filme foi A Última Tentação de Cristo, né? É um filme blasfemo, mas foi aí divulgado, né? Entrou em cartaz, inclusive tem no YouTube. Foi defendido por um bispo na época. Os protestantes fizeram protesto para filme e teve um bispo na época que defendeu. Olha que Pois é, os protestantes conseguiram ser mais coerentes do que o bispo católico, né? Mas essa daí é a terceira consequência prática, né? A levar ao satanismo, ao anticristianismo mesmo, de destruir igrejas, de que perseguir cristãos, de divulgar blasfêmias, etc. e tal. Depois vão falar que não existe preconceito contra os católicos, né? O que o pessoal não entende é o seguinte, né? Muita gente acha que uma prova do preconceito católico é dizer que fora da igreja não há salvação ou essas coisas. É o seguinte, né? Se existisse salvação fora da igreja, para que somos católicos, então? Temos que ser católico porque estamos convictos de algo. E somos católicos porque estamos convictos do que essa é a única verdadeira igreja. Isso não tem nada a ver com preconceito a outros religiosos. Não tem nada a ver. Só consideramos que estão no erro e pronto. Algum comentário? Não, acho que a gente pode fechar, que já tá bem longo, né? Sim, sim. Então, as conclusões são essas, né? E repito, né? Se algum ateu ouviu o podcast aí, né? Não, E não, teve, não. teve saco para aguentar até o final. Eu não sei se vai ter alguma a essa hora, né? Mas o fato é o seguinte: nós não tivemos a intenção de ofender ninguém, né? Só apenas estamos constatando o real. Se você for honesto consigo mesmo, eu já conheci ateus honestos intelectualmente que estão abertos à verdade, mas que não conseguiram colocar o pé lá, né? Então, eu digo que não foi para você, exatamente, tá? E rezamos que se converta. Agora, né, se for um militante antirreligioso, etc e tal, então já sabe, Não há né? sempre ainda esperança para se salvar, mas a gente vai dar uns tapas na sua orelha antes. Quem Sim, sabe? sim. Pegar uma Bíblia, sacar na sua cara, quem sabe assim não aprende. Não, tô brincando, ó. Estou brincando, ó. Mas o brincadeira. fato é o seguinte, mas o fato é esse, né? E o podcast, como vocês viram, né? Se alguém ouviu no final, não teve a intenção de provar a essência de Deus, apenas para discutir e expor o que é o ateísmo e as suas consequências, né? E, como já disse, tem 2 TED Talks sobre as 5 vias. E se quiser, então é só olhar a lista. Mas aqui a gente só discutiu as consequências do ateísmo. Podemos fechar então, né? Sim. Então, muito obrigado a todos os convidados, ao Luciano, ao André e ao Rômulo por terem vindo aqui expor um tema tão interessante e importante para os nossos dias. Gostaria de agradecer a todos que ouviram até o final e, como sempre, caso tenham alguma dúvida, enviem um e-mail para tedtalk@mail.com. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.